Graça e paz, meus amados irmãos, como vocês estão? Creio que vocês estão bem, guardados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Nós estamos aqui para mais um culto online, para mais um momento onde nós seremos alimentados, enriquecidos pela pregação da Palavra de Deus. Neste momento, eu quero te convidar a você orar juntamente comigo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, desconecte de tudo que você está fazendo nesse momento e venha junto comigo orar ao Senhor para que nós possamos dar início ao nosso culto, à nossa pregação. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela sua bondade. Obrigado, Jesus, pela sua fidelidade conosco. Jesus, nós te pedimos nesse momento, fale conosco, ministre em nós a tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, para receber do Senhor, para alimentarmos a nossa fé, que sejamos enriquecidos nesse momento com a pregação da palavra, que nós possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, que a cada dia mais nós possamos ter revelação, entendimento, compreensão da Tua Palavra, para que possamos cumprir com o Seu propósito, para que possamos cumprir com o chamado do Senhor nas nossas vidas. Nesse momento, Pai, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo, cada pessoa que está assistindo essa pregação, que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de cada um delas. Espírito Santo, nos conceda nessa noite espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da palavra do Senhor, que nós possamos ser alargados, alimentados, nutridos, que possamos crescer em graça, crescer em fé, crescer em revelação do amor de Deus a nosso respeito. Nós te damos graças no nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos então, nesses últimos domingos, estudando uma série de ministração que se chama Viva pela Fé. Nós temos alimentados a nossa fé, nós temos sido enriquecidos pela pregação da palavra, por essa série poderosa que nós estamos aprendendo a respeito da fé, que nós precisamos viver pela fé, que nós precisamos nos mover pela fé. E nesse momento eu quero ministrar para vocês a palavra do Senhor. E o tema da ministração de hoje é Fundamentos da Fé. A maioria de vocês, ou a maioria de muitos irmãos, eles enxergam a fé apenas como uma ferramenta para receber uma promessa de Deus ou para receber algo de Deus. Entenda, eu não estou falando que a fé não é para receber algo de Deus, mas existe um problema. Se eu e você, nós enxergarmos a fé só como uma ferramenta para mim receber algo de Deus, eu vou viver a minha vida cristã de uma maneira equivocada e apenas vou usar a minha fé quando eu tiver uma necessidade. Então compreenda comigo, a fé não é simplesmente um amuleto. A fé não é o gênio da lâmpada, que quando eu tenho 3 desejos, eu vou lá, esfrego ela e o gênio aparece e eu faço 3 pedidos. A fé não funciona assim. Deus não é o gênio da lâmpada. Quando eu tenho um pedido, eu vou até Ele e faço. Não, isso não é exercer fé. Isso não é ter fé. Isso é você querer ter algo de Deus. É você querer receber algo de Deus. Quando você tem uma necessidade. Então, dessa forma, você vai lembrar de Deus, você vai lembrar de Jesus, você vai exercer a sua fé só quando você tem uma necessidade. E muitas das vezes você vai deixar de lado a fé, você vai esquecer a fé de lado e você não vai acessar a fé no seu dia a dia, porque nem sempre, todos os dias, nós temos uma necessidade. Então, compreenda comigo, a fé
não é uma ferramenta para você conquistar algo de Deus, que você usa simplesmente para receber uma bênção, para receber uma promessa de Deus. E quando isso acontece, quando nós deixamos a fé de lado e só usamos quando temos uma necessidade, nós vamos correr um risco. E que risco é esse? O risco de tentar encontrar substitutos para a fé. Quais são os substitutos? A esperança, o pensamento positivo. Então, você muitas das vezes não vai exercer fé, você vai ter um pensamento positivo. Não, eu vou fazer isso, isso vai dar certo. Isso não é ter fé. Isso é você pensar positivamente. Você achando que você pensando dessa forma, você está exercendo fé. Não, isso não é exercer fé. Pensar de forma positiva não é a mesma coisa que ter fé. Pensamento positivo todos podem ter, mas fé só os filhos de Deus recebem através do novo nascimento. Então, você vai criar substitutos para a sua fé. Só que é impossível obter os mesmos resultados pelos substitutos da fé que a fé traz. Estão conseguindo compreender? Então você precisa entender. Quando você cria um substituto para a fé, você acha que com aquele pensamento positivo, com a esperança, você vai ter o mesmo resultado que a fé produz. Não, isso não é possível. A fé é única. A fé é por meio da salvação. A fé vem por meio da graça de Deus. A fé vem por meio do novo nascimento. E os resultados que a fé oferece, nada nesse mundo pode oferecer igual. Por isso nós somos privilegiados. Eu e você, nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós recebemos a mesma fé do tipo de Deus. Nós temos a fé de Deus em nós. Nós temos a fé de Deus dentro de cada um de nós. E nós podemos e nós devemos viver a nossa vida baseada na fé em Cristo Jesus. Baseado na fé em Deus. Então, você consegue compreender que a fé não é o mesmo que um pensamento positivo. A fé não é a mesma coisa do que ter uma esperança. Fé vai muito além dessas coisas. Fé vai muito além do que receber apenas alguma coisa de Deus ou uma ferramenta que nós usamos para tornar o invisível visível. Fé é a forma que nós nos relacionamos com Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33, e acompanhe comigo a leitura que diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Olha só o que o autor de Hebreus vai nos ensinar. Ele vai falar que por meio da fé, homens e mulheres subjugaram reinos. Por meio da fé, homens e mulheres praticaram a justiça. Por meio da fé, eles obtiveram promessas. Por meio da fé, eles fecharam a boca de leões. Então entenda, eles não fizeram isso por meio da obediência. Eles não fizeram isso por meio do pensamento positivo. Eles não fizeram isso por meio da esperança. Eles tiveram resultados sobrenaturais por meio da fé. Então eu quero te falar nessa noite. Grava isso que eu estou te dizendo nesse momento no nome de Jesus, meu irmão. É por meio da fé que eu e você, nós vivemos resultados sobrenaturais. Isso é poderoso, isso é muito forte. Por quê? Se na sua vida você não tem vivido resultados sobrenaturais, se na sua vida você não tem vivido milagres, sinais, maravilhas de Deus,
algo está errado com a sua vida, algo está errado com você. Talvez você não tenha fé suficiente, talvez a sua fé ainda não está na pessoa certa, ainda não está no local correto. A nossa fé deve estar em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento eu quero te falar, a fé traz manifestações sobrenaturais. Por meio da fé, homens e mulheres subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, foram na fornalhas de fogo e não se queimaram. Por quê? Por causa da fé. Por isso, meus amados, a fé é preciosa, a fé é fundamental na minha vida e na sua vida, e nós precisamos viver a nossa vida fundamentados na fé em Cristo Jesus. Então, para nós recebermos as promessas de Deus, nós precisamos ter fé. Por quê? As promessas de Deus são coisas sobrenaturais e nós só podemos receber por meio da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias, homens e mulheres que viveram o sobrenatural, homens e mulheres que tiveram resultados maravilhosos. Por quê? Porque eles tiveram fé. O livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, vai falar por meio da fé. Eles receberam tudo por meio da fé. O meio que eu e você recebemos as promessas de Deus hoje é pela fé. Por isso, pare de tentar ser obediente. Por isso, pare de tentar fazer troca com Deus, porque a nossa obediência não vai trazer benefícios sobrenaturais para nós. A nossa obediência é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Você obedece a Deus porque você ama a Deus e porque você entendeu que você é amado por Deus. Por isso você obedece. Você não obedece a Deus para receber em troca um benefício. Não, se você vive dessa forma, é por isso você não tem tido resultados extraordinários. Por isso você não tem vivido o sobrenatural, porque você está agindo e vivendo da maneira errada. Viva pela fé, e pela fé somente você irá receber coisas sobrenaturais do Senhor. A sua vida irá ser transformada, o seu casamento irá ser transformado, seus filhos serão transformados, tudo ao seu redor irá se transformar. Por quê? Por causa da fé, porque a sua fé está firmada em Cristo Jesus. Então, na nova aliança, nós vivemos uma vida pela fé. Essa é a verdade proclamada no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos 3 versículos que falam que o justo viverá pela fé. Mas quem declarou essa frase pela primeira vez foi o profeta Abacuque. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e acompanhe comigo a leitura que diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Meus amados, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ela está ensinando que a vida que nós vivemos é uma vida de fé. Por isso, na vida cristã, só há vida quando nós vivemos pela fé. Só há vida em mim, só há vida em você, se você se move pela fé, se você se deixa ser tomado pela fé que o Espírito Santo gera no seu coração. Você precisa entender, o Espírito Santo habita dentro de você e o Espírito Santo gera fé dentro de você. Mas como você vai deixar essa fé que está dentro de você se manifestar e sair para fora? Meditando na palavra de Deus,
orando em línguas, louvando a Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. Elas estão aí para serem praticadas. Não é simplesmente para você saber o que é e não praticar. Da mesma forma que se uma pessoa quer emagrecer, quer ter um corpo saudável, quer ter uma vida saudável, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a sua alimentação e ela vai começar a praticar exercícios físicos. Para nós termos uma vida na fé, nós também precisamos mudar a nossa alimentação e precisamos praticar exercícios, mas não no modo natural. Qual é a nossa alimentação? Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Será que nesses dias de pandemia, de quarentena, será que você tem tirado tempo para meditar na palavra de Deus, para meditar na Bíblia, se alimentar, se encher de fé, de esperança? Será que nesses dias você tem orado? Será que você tem tirado na sua vida, no seu dia, pelo menos 1 hora por dia para orar, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor? Ou será que você está simplesmente usando esse dia, usando essa quarentena para você colocar a sua série em dia ou para você ficar assistindo série, vendo filme? Consegue entender? Se você deseja ser um crente maduro, se você deseja na sua vida ter resultados sobrenaturais, se você deseja viver o sobrenatural da sua vida, você precisa gastar tempo com Deus, você precisa passar tempo de qualidade com Deus. É simples, a equação é simples. Quanto mais tempo com Deus eu passo, mais de Deus eu tenho na minha vida, mais do sobrenatural de Deus eu vivo no meu dia a dia. Então você precisa entender, gaste o seu tempo, gaste o seu dia vivendo a vida com Deus, passando tempo de qualidade com Deus. Se você está em quarentena, se você não está podendo trabalhar, está dentro de casa, invista na sua vida espiritual. Por quê? Porque nós só temos uma vida, nós só temos uma oportunidade. Não deixe que o tempo da sua oportunidade seja perdido. Passe tempo com Deus, gaste tempo de qualidade com Deus. Então nós precisamos entender, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé todos os dias. Não é apenas um dia, não é apenas quando temos uma necessidade, mas sim todos os dias da nossa vida. Todo filho de Deus recebeu uma medida de fé quando nasceu de novo. Então, não venha falar que você não tem fé ou que a sua fé já está esgotada, porque aqueles que estão na nova aliança receberam fé, eles vivem pela fé, eles são chamados, eles são desafiados a viver pela fé. Então você precisa viver essa realidade. Nesse momento eu vou ler os 3 versículos que falam que o justo deve viver pela fé. O primeiro versículo dele está lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 39. Acompanhe comigo a leitura. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor de Hebreus vai nos falar que o justo viverá pela fé. E nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que permanecem, nós somos aqueles que permanecemos firmes e inabaláveis na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo também vai nos falar lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Acompanhe comigo a leitura. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo também vai afirmar algo poderoso, que Paulo vai nos falar que pela lei ninguém é justo diante de Deus. Por quê? O justo vive pela fé. Então, qual é a maneira de nós sermos justificados diante de Deus? Pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender, nós somos chamados e desafiados a andar pela fé, a viver pela fé e a se mover pela fé. E o último versículo que fala é em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então nós precisamos entender, Hebreus, Gálatas e Romanos são os 3 livros que repetem aquilo que o profeta Abacuque disse no seu livro, no capítulo 2, no versículo 4, que o meu justo viverá pela fé. Meus amados, nós precisamos viver pela fé. O que te falta para viver pela fé? Ou o que tem te atrapalhado a viver pela fé? Talvez o que tem te atrapalhado é você olhar as coisas com seus olhos naturais e não com os seus olhos da fé. Porque a Bíblia nos fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que você está se alimentando está enchendo o seu coração. Se você tem se alimentado de porcaria, você vai só falar porcaria. Você só vai pensar em porcaria. Mas quando você se alimenta, enche o seu coração com a palavra de Deus, enche o seu coração com o Espírito Santo através de louvores, de salmos, de hinos, de cânticos, o seu coração se enche de fé e ali você consegue manifestar a vontade de Deus. Então, quando você enche o seu coração de fé, o seu coração vai manifestar a vontade de Deus, a obra de Deus. Nós precisamos entender que nós devemos viver pela fé, nós devemos ter uma atitude de fé. E qual é essa atitude de fé que nós precisamos ter? Nós devemos corresponder com aquilo que está dentro de nós. O que quer dizer isso? O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo gera fé em nós. Nós precisamos trazer para fora aquilo que está dentro. Você que já fez um café ou você que já fez um chá, o que acontece quando você coloca o café ou o chá dentro da água que está fervendo? Aquilo cheira a casa toda. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que está queimando por dentro vai cheirar por fora. Se o seu coração está queimando por Deus, se o seu coração está queimando por Jesus, isso vai cheirar por fora. Você vai trazer para fora aquilo que está queimando dentro de você. E ali você vai manifestar a vida de Deus, a vontade de Deus. E você viverá os propósitos de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, nós andamos em fé. Só que nós não andamos em fé para receber as bênçãos de Deus. Porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós já recebemos. Eu não vou viver em fé para receber. Porque eu já recebi todas as bênçãos de Deus na nova aliança. O que eu preciso fazer é trazer aquilo que está dentro para fora e viver a vida de Deus. A maneira
de andarmos como filhos na nova aliança é andarmos com atitudes de fé, é exibir, é trazer para fora, é manifestar a fé que está dentro de nós para que as pessoas possam ver. Amém, meus irmãos? Essa é a maneira dos filhos de Deus viverem, é viverem pela fé, é manifestarem a fé de Deus todos os dias. Paulo vai nos falar algo poderoso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Abra comigo a sua Bíblia e acompanhe a leitura que diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Meus amados, isso é poderoso. Nós precisamos ter revelação disso. Paulo vai nos falar que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero te chamar a atenção para a parte final desse versículo. Você não deve viver a sua vida baseado naquilo que você vê de forma natural. Talvez hoje o nosso natural seja desesperador. Hoje, o cenário mundial, o cenário do nosso país, o cenário da nossa cidade, talvez pode ser um cenário difícil, triste, caótico. Mas eu não ando pelaquilo que eu vejo, eu não ando pelaquilo que a televisão fala, eu não ando pelaquilo que a notícia fala, eu ando pelaquilo que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixe de lado aquilo que você vê e viva pela palavra, e viva mediante a palavra de Deus. O problema é que muitas das vezes eu e você, nós damos muito mais ouvidos àquilo que diz no jornal, aquilo que diz as notícias, do que aquilo que Deus diz na sua palavra. Esse é o problema da nossa geração. Nós temos muita informação, mas pouca transformação, porque a informação não é capaz de transformar uma pessoa. O que transforma a pessoa é a revelação da palavra de Deus. O que tem poder de me transformar, de te transformar, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então nós somos chamados a viver pela fé. E viver pela fé não é viver pelaquilo que você vê, mas é viver pelaquilo que você crê, é viver pelaquilo que a palavra de Deus diz. O problema é que nós andamos pelos nossos sentidos, e os sentidos não são confiáveis e nem sempre vão mostrar a realidade. Por isso nós, muitas das vezes, acabamos cedendo ao pecado, e o diabo sempre vai procurar te levar, me levar a viver pelos sentidos, para que ele possa nos derrotar. Mas nós precisamos permanecer na dimensão da fé, porque é pela fé que nós desfrutamos de vitória. Como nós vimos na ministração passada, a vitória que vence o mundo é a fé. A fé é a vitória que vence o mundo, porque Jesus fala: eu venci o mundo. E eu e você, nós estamos em Cristo Jesus. Se Cristo é vencedor, nós também somos vencedor. A fé nos fala de dependência. Dependência de quem? De Deus. Nós precisamos viver a nossa fé dependente de Deus. Nós precisamos viver a nossa vida no descanso da obra da cruz. Jesus pagou o nosso preço. Jesus morreu a nossa morte. Por isso hoje nós somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus. Você precisa ter uma revelação dessa verdade espiritual acerca da sua vida, para que você possa desfrutar das bênçãos, das promessas de Deus todos os dias da sua vida. Então entenda, a nossa vida deve estar fundamentada na fé. Nós precisamos viver fundamentados na fé, e a fé é aquilo que vai nos levar a viver e a manifestar o sobrenatural de Deus.
como Hebreus 11:33 fala, que pela fé eles obtiveram vitórias contra reinos, subjugaram reinos, experimentaram milagres, fecharam a boca de leões. Essa é a verdade sobre nós, que por meio da fé nós podemos viver e manifestar o sobrenatural de Deus. Por isso eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a viver pela fé e não pelo aquilo que você está vendo. Quando você receber uma notícia ruim, ou quando você ver uma notícia ruim, você deve viver pela fé. Você deve manifestar a sua fé e não dar ouvido àquilo que está dizendo. Eu não estou falando que você deve mentir para você mesmo. Não, qual é a realidade? A realidade é que o mundo está em crise, mas nós não somos deste mundo, nós pertencemos a Deus e Deus não está em crise, Jesus não está em crise. Por isso nós, a igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus, nós também não estamos em crise. Por isso nós cremos que daqui a alguns dias nós iremos voltar com os nossos cultos, aonde nós seremos abençoados, aonde o mover de Deus irá nos tomar, a glória de Deus irá descer sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Mas nós também precisamos investir no nosso secreto. Jesus, quando vai ensinar a orar, ele fala: você que deseja orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e em secreto irá falar com Deus. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não abra mão da sua vida de intimidade com Deus. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão do seu secreto com Deus, porque é no nosso secreto que Deus se revela a nós. É no nosso secreto que nós somos alimentados, nutridos por Deus. Por isso, invista em oração, invista em leitura da palavra, invista em momento de louvor e adoração, para que quanto mais você fizer isso, mais de Deus você terá na sua vida. Então, você aprendeu hoje que o justo viverá pela fé. Então eu quero te desafiar daqui para frente a viver pela fé, a manifestar a sua fé em todo o tempo, em todo momento e em toda e qualquer situação. Amém, meus amados? Creio que Deus falou poderosamente ao seu coração. Creio que Jesus irá te alargar em conhecimento, em revelação, e o Espírito Santo irá te levar a viver o sobrenatural de Deus. Nesse momento, eu quero te abençoar, eu quero orar pela sua vida, eu quero profetizar uma semana abençoada na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Você será uma bênção e as bênçãos de Deus irão seguir a sua vida. Por isso, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, eu quero te abençoar nesse momento. Pai, eu oro abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Deus, abençoando a cidade de Salinópolis. Eu oro, Deus, abençoando a igreja metodista em Salinópolis. Que os meus irmãos possam, Deus, receber as curas. Que meus irmãos possam receber a prosperidade do Senhor. Que eles possam viver o sobrenatural. Que eles possam viver a vida fundamentados na fé. E que eles possam desfrutar de bênçãos sem medidas no Senhor, Deus. Que a cada dia mais eles possam ser apaixonados pelo Senhor. Que a cada dia mais eles venham ter revelação do Senhor, do seu amor, da sua graça, da sua paz. E eu profetizo sobre a vida de cada um deles, sobre a sua casa, sobre a sua família, dias maravilhosos, dias cheios de presença, da manifestação do Senhor. É o que eu oro por cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, espero que você tenha sido abençoado, que o seu coração tenha se enchido de fé, de alegria, de satisfação, para que você possa viver essa vida pela fé e através da fé. Estenda suas mãos, deixa eu liberar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém
e amém. Que você tenha uma ótima semana, no nome de Jesus. Amém. Você que assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria de te pedir, dá o seu joinha, comenta aquilo que você achou. Se você tem alguma dúvida, comente aí para nós e compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe com as pessoas para que elas possam ser abençoadas pela pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.